Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público, e este canal é para falar de literatura agora. Então nós estamos lendo, é a terceira parte, né? Estamos lendo esse livrão aqui, ó, o Livrão da Literatura, que aqui no Brasil foi publicado pela Globo Livros. E vamos falar então da época, né, ali da transição do romantismo para o realismo, né? Então a parte aqui começa lá no final do século XVIII e vem até meados do século XIX, né? Ou seja, então a transição ali do classicismo, romantismo, ultrarromantismo até o início do realismo, né? E aí é claro que ele vai começar lá de Jane Austen e vai terminar lá na época do Victor Hugo e do Victor Hugo, Stendhal e o Flaubert, né? Que aí é a transição do romantismo para o realismo, né? Balzac, esse pessoal todo aí. E aí o Flaubert já é meados do século XIX, já é o realismo, né? Aí tem naturalismo e tal, aí vai ver a outra parte. Então vai separando mais ou menos assim 60 anos, né? 50 anos, que a época, né? A época de transição. Muito bem, então ele começou aqui pontuando, né, o final ali do século XVIII, 1700, né? O Goethe, né? Wolfgang von Goethe, e a questão do teatro, né? Falou do teatro, falou da prosa, da poesia, né? Então tem o Werther, tem o Wilhelm Meister e tem o Fausto, parte 1 e parte 2, que aí fechou ali, né? Começou também o século XIX, né? 1808, 1832 e tal, né? Mas aí a grande transição da época ali é Jane Austen, né? Jane Austen que vai falar das meninas casadoras, né? Os pretendentes e tal, que é um panorama da classe, né? Assim, compreende como é que é a classe média da Inglaterra daquela época. Mas ao mesmo tempo, a Jane Austen faz paródia dos romances góticos, né? Que existia ali da Anne Radcliffe e do Hoffmann, né? O Hoffmann tinha os contos de terror que inclusive vão influenciar a Mary Shelley a escrever o Frankenstein, né? Na época do Byron, Lord Byron e aqueles heróis baronianos. Então, tem os livros da Jane Austen, principalmente o Northanger Abbey, que é um livro que é uma paródia dos romances góticos que faziam sucesso ali naquela transição, né? Romance de terror e tal. E aí também vão inspirar o Edgar Allan Poe. O Edgar Allan Poe que vai escrever poemas e contos meio sombrios, meio soturnos, né? Que aí é nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos já tem a presença do Edgar Allan Poe, que até hoje é conhecido pelos contos policiais, né? Um dos pais da literatura policial. Muito bem, e aí a Mary Shelley também vai ter ali uma inspiração, né, uma influência sobre o Charles Dickens, que o Charles Dickens também faz a mesma coisa, né? Ele faz um recorte de época, né, uma panorama de época, mostrando a pobreza na Inglaterra, né, mostrando as classes médias, né? Então tem romance de formação igual David Copperfield, tem o romance que fala da pobreza das crianças, né, os órfãos, né, o Oliver Twist. Então a Casa Soturna também, né? Então, ou seja, é uma época em que tem muito romantismo e aí um pré-realismo também, né? Porque o Charles Dickens vai influenciar, por exemplo, Dostoiévski, né? Lá na Rússia. Nessa época, antes do Dostoiévski, já tem o Pushkin e o Gogol, né? Pushkin, que é poeta, e o Gogol, que já tem aquelas novelas satíricas, né? Do Capote, o Bigode e tal. Almas Mortas, né? Que aí vai ser inspiração para outra geração, que vai ser justamente do Dostoiévski, do Tolstói, né? Então tem esse pessoal aí. E no romantismo inglês vai ter destaque aí para o Morro dos Ventos Vivantes, né? Da Emily Bronte, tinha os irmãos Bronte, né? E ela vai falar do Morro dos Ventos Vivantes, é justamente é, o Morro dos Ventos Vivantes vai trazer um Radcliffe, que o Radcliffe ele é tipo um herói byroniano, né? O herói byroniano que estava na fama na época, né? Estava em voga na época, que é aquele herói que vai contra tudo e contra todos, né? O grande rebelde e tal, né? Então, o Lord Byron, que era um poeta e famoso na época, né? Inclusive o próprio Goethe, né? Incluiu como personagem ali na segunda parte do Fausto, né? Que é esse grande épico e esse teatro. Muito bem, aí na França nós teremos então a presença do Dumas pai, né? Com os três mosqueteiros, né? O outro famoso dele aqui. Tá, o Conde de Monte Cristo, né? Então, esses romances mais famosos da época. Não confundir com Dima Filho, né? Que é a Dama das Camélias, que aí já é outra fase.
Tem o Victor Hugo com o Corcunda de Notre Dame. Depois o Victor Hugo vai ficar mais famoso ainda quando ele publicar Os Miseráveis, né? Os Miseráveis e Os Trabalhadores do Mar, né? E aí já é na fase de transição, que aí já é. Aí você pode colocar aí esse Victor Hugo junto com o Stendhal e junto com o Balzac, né? Balzac do Papai Goriot, dos Ilusões Perdidas, e o Stendhal com dois grandes romances, que é ali o Vermelho e o Negro, que eu já até falei aqui no canal, Vermelho e o Negro, e Cartucho de Parma, que coincidência eu não estou lendo justamente Cartucho de Parma, que é um livrão, né? Então assim, você vai lendo aos poucos, que vai atravessando a vida do herói lá, né? O Fabrício Del Dongo, mas ainda continuo preferindo o Vermelho e o Negro, que é o Julian Sorel. Julian Sorel, que diferente do Fabrício, né? O Fabrício é um nobre e tal, na Itália. O Julian Sorel é um francês que subiu na vida, né? Então ele começou, assim, o pai dele é um operário, um serralheiro, e ele subiu até virar o secretário de um nobre, né? E essa é a história lá do Vermelho e Negro, né? Que é um pouco diferente do Fabrício Del Toro, que já é nobre, já nasceu nobre, só que é famoso dar tiro no pé, ele vive se metendo em encrenca e atrapalhando a vida, né? A vida é diferente. Então, são dois personagens, assim, interessantíssimos, mas tem diferença entre eles, né? Um é o Julian Sorel e o outro é o Fabrício Dodon, né? Os dois grandes heróis dos romances do Stendhal. E aí tem o Balzac, e o Balzac está nessa época. Dois destaques agora para a literatura, três destaques para a literatura estadunidense, além do Edgar Allan Poe, que nós temos a presença do Hawthorne. O Hawthorne, ele é o autor do Letra Escarlate e do Fauno de Mármore, né? Fauno de Mármore que se passa na Itália. Essa grande fascínio, né, que a Itália exercia sobre os escritores da época. O próprio Goethe, né, o Stendhal, o Hawthorne e depois o Nietzsche. Friedrich Nietzsche vai ter várias obras escritas na Itália, né? O pessoal gostava, os alemães gostam muito alemães e franceses gostam muito dessa Itália idealizada, né? Então, tem até aí a síndrome de Stendhal, né? O cara tem uma desmaio literal, né, diante de uma obra de arte e tal. Então, esse fascínio que o classicismo tinha sobre os vários românticos, né? Então, o pessoal era romântico, mas era meio classicista, né? Então, misturava as coisas. E aí, o Letra Escarlate e o Fauno de Mármore são dois destaques para o Nathaniel Hawthorne. E também tem o Melville, né? Herman Melville, que é o Moby Dick, mais famoso. O Moby Dick é um livrão também que, para ler, você precisa conhecer tudo de navegação, de história, né? As histórias das navegações. E aí o Moby Dick traz justamente isso, um grande capitão de navios que ele quer de todo jeito pegar uma baleia branca chamada Moby Dick, né? E aí ele vai trazer sobre ele toda a tragédia possível e ele vai arrastar toda uma tripulação, né, numa excursão aí, uma aventura pelos mares atrás da tal da Moby Dick, né? Então vai ser assim uma literatura meio trágica, mas a ideia de superação humana também, né? Porque o capitão cismou, né, assim, que tem que pegar essa baleia, só que aí você ir contra uma força da natureza, né? Então tem grande destaque aqui na obra. Uma obra que dá muito destaque à literatura inglesa, né? Então vai dar muito destaque ao Dickens, e não vai dar um destaque assim ao Balzac, ao Stendhal, né? Então, na próxima parte vai falar mais do Victor Hugo, mas eu acho assim que eles dão muito destaque à literatura, muito boa, né? A literatura inglesa com certeza muito boa, mas só vão dar destaque à literatura russa com o Dostoiévski e o Tolstói. Eles não dão destaque ao Gogol, que é a base, né? Não dão destaque ao Pushkin, por exemplo, né? E um outro que você pode destacar aqui é o Walt Whitman, né? O Walt Whitman, que é um contraponto à literatura francesa da época, né? Que o destaque vai ser o Charles Baudelaire. Na próxima parte nós vamos falar aí das Flores do Mal, só que antes das Flores do Mal, ou paralelo às Flores do Mal, você tem as Flores da Relva, que é do Walt Whitman, né? Um escritor estadunidense, que é o verso livre, sem métrica, sem rima, né? Ou então uma rima vez ou outra. E aquelas grandes enumerações, descrições, né, digressões panorâmicas da história americana, que não tem na Flores do Mal. Que a Flores do Mal é aquela literatura bem clássica, assim, é um romântico, mas bem clássico, um realismo, porque ele tem toda aquela questão da métrica, da rima, né, da estética, então tem toda a construção, né, o livro do Charles Baudelaire é totalmente construído, é uma arquitetura literária mesmo, né, tem todas as separações, os temas, então a gente vai ver aí as Flores do Mal é realmente uma arquitetura literária, enquanto que o Walt Whitman ele foi escrevendo esses poemas dele, né, lá nas primeiras edições de 1855, mas ele foi escrevendo até o falecimento, né, ao longo da vida, mais de 30 anos, várias edições. Então você vai encontrar várias edições, várias traduções baseadas nessas edições
do Flores da Relva, né? Então, ou seja, tem aqueles que seguem a primeira edição, tem aqueles que seguem a terceira, os outros, essa aqui é finalmente a última edição do Flores da Relva, né? Então, porque tem essas várias edições dos livros do Walt Whitman, né? Então, essa transição aí vai ser nos Estados Unidos, né? Com o Melville e ou seja, o Melville que veio depois do Edgar Allan Poe, né? Edgar Allan Poe que foi influência por Baudelaire, mas a transição vai ser, então, o Autor, o Melville e o Walt Whitman. E a transição lá na Inglaterra é o de Charles Dickens, né, com a Emily Brontë e o Frankenstein da Mary Shelley, né, que aí a Mary Shelley vai usar muito a literatura de terror, mas um pouco de ficção científica, né, porque imagina, ela vai fazer um monstro que é ressuscitado por energia elétrica, né, então o cientista lá, o Victor Frankenstein, vai passar uma rede elétrica num pedaço de cadáveres, né, vai montar lá um ser feito de cadáveres, e esse ser vai voltar à vida, né, sei lá, vai virar um monstro. Outra literatura de terror da época, no final já do século XIX, mas depois vai ser falado na próxima parte, são o Retrato de Dorian Gray, né, do Oscar Wilde, e o Drácula, do Bram Stoker. Né? Bram Stoker vai fazer clássica literatura de vampiros, que já existia na época da Jane Austen, né, já tinha lá os vampiros. O próprio Polidori, da época lá do Lord Byron, né, o médico Polidori, ele vai fazer o conto O Vampiro. Né? Então já tem essa inspiração aí, mas o grande clássico do vampiro é muito tempo depois do Byron, né? Que vai ser justamente o Drácula, do Bram Stoker. Né? Então essa é um resumão da literatura mais conhecida do século XIX, também incluindo aí outra literatura que a gente vai falar na próxima parte, que é o Médico e o Monstro. Né? O Médico e o Monstro, que é o mesmo autor da Ilha dos Piratas, né? Interessante, é o mesmo autor da Ilha dos Piratas, que é o Stevenson, né? Stevenson, ele escreveu a Ilha dos Piratas e escreveu o Médico e o Monstro, né? A história do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde, né? Que aí depois a gente vai ver junto com o Dorian Gray, né? Que é essa literatura assim meio sombria, meio de terror, até psicológico, né? É um terror muito psicológico, não tem muito monstro, né? Igual a literatura é conhecida assim, literatura de terror, é muito monstro, fantasma, mas você pode fazer literatura de terror com questões psicológicas, né? Obsessões e tal, coisa assim. Então, esse é basicamente o resumão. Eu acho que a gente tem que dar destaque a mais. Ele não fala da Cartucho de Parma aqui, né? Fala muito pouco do Balzac, fala pouco do Stendhal, né? Então, assim, o pessoal despreza a literatura francesa, né? E a base da literatura brasileira e portuguesa é muito isso. A gente vai ver lá depois com, por exemplo, essa de Queiroz, que lia o quê? Ele lia os franceses, né? Então, a gente vai ver os maias e tal. É uma literatura do realismo português que lia muito o romantismo e o realismo da França. Né? E aí deu pouco destaque aqui. Que mais que eu esqueci aqui? Não, isso mesmo, né? Então, ele vem lá, outra coisa, ele dá um destaque também para a literatura de fábulas, né? Que aí seriam dois aqui, seriam os irmãos Grimm. Os irmãos Grimm que eles coletavam as fábulas da época, né? Lá na Alemanha e na França. E também na Suécia tem o Andersen, né? Aí o Andersen tanto coletava as histórias de fábulas, né? De contos da carochinha, como eles falam, né? Quanto ele criava, né? Então ele criou lá, por exemplo, o Soldadinho de Chumbo, né? A Pequena Sereia, né? Então são obras que são voltadas para crianças, mas tem aquele fundo moral, né? Que já tinha lá, por exemplo, lá nos Esopo, né? E La Fontaine, né? O Esopo e La Fontaine são os dois grandes mestres dos contos de fada. Né? Que aí nós temos os irmãos Grimm, né? Por exemplo, as versões do Chapeuzinho Vermelho, né? Do Gato de Botas. E tem, aí depois vai gerar o Pinóquio, né? Literatura italiana, já no final do século XIX, o Pinóquio, que é o Collodi, né? O Carlo Collodi vai ser inspirado nessas histórias de fadas, né? Contos de fada, e depois vai ter os outros, né? Peter Pan, Mágico de Oz, que a gente vai ver nas próximas partes aí, que é a literatura de fantasia mais moderna, né? Mágico de Oz, Peter Pan, que vai gerar outros livros, né? Que a gente vai ver no século XX aí, grandes obras da fantasia e dos contos de fada, né? Ok? Então fica aí um breve resumo das várias obras, né? São mais de 20 obras, né? Por parte aqui. Então eu fiz um resumão, uma apresentação. É claro que você tem que ler o livro, né? Que já é um resumão, né? O livro já é um resumão. Eu fiz aqui um resumão do resumão, ok? Então grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.